Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar mais uma história do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos estudar a história que está em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13. É a tentação de Jesus. É a primeira vez que o diabo aparece no Evangelho de Lucas. E ele aparece para tentar Jesus Cristo, tá bom? Isso é uma história muito legal que ensina pra gente como vencer o mal. A gente vai ler essa história, vai refletir nela e vai aprender a estratégia que o inimigo usa para tirar a gente do caminho de Deus. E a gente vai aprender como vencer essa estratégia dele, como vencer o mal e continuar no caminho de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos para nossa história. Primeiro, aí no versículo 1, vamos ler o que está escrito. Começa assim, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui a gente tem nossa primeira lição. Aqui a Bíblia fala pra gente que quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Olha só que interessante. Nós temos o costume de pensar que se alguma coisa acontece de ruim com a gente, ou foi o diabo que fez com a gente, ou foi porque aquela pessoa não é boa, não é de Deus. E olha, repare bem que aqui nada disso acontece. Primeiro, foi Jesus que foi ao deserto. Então, Jesus é uma pessoa boa, ninguém tem dúvida disso, né? Jesus é o único sem pecado na história do mundo. Então, não há possibilidade de Jesus não ser bom. E segundo, aqui fala que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Então, algumas vezes, é o próprio Deus que quer que a gente passe por uma provação, por algo desagradável, para a gente depois até se sentir mais forte depois daquela situação, tá bom? Essa é a nossa primeira lição, aí no versículo 1 de Lucas. Vamos continuar. No versículo 3, o que acontece? Jesus estava 40 dias já sem comer, ele estava com fome no deserto. Aí o diabo fala o seguinte para ele, olha só. Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Olha só que engraçado. O diabo ele usa uma estratégia muito sutil com Jesus aí. Ele tenta colocar uma dúvida em algo que Jesus nunca duvidou. Jesus nunca teve dúvida que ele era o Filho de Deus. Ele sempre soube disso. Lembra lá na história da infância de Jesus? Lá no templo, Jesus falou para Maria e José: olha, eu estou na casa do meu pai. E teve outra situação que foi mais evidente ainda, que foi na aula passada que a gente estudou, que foi o seguinte: quando Jesus foi batizado, o próprio Deus falou, o céu se abriu e ele falou: tu és o meu filho amado. Olha só, não há dúvida nenhuma que Jesus é filho de Deus. E mesmo assim o diabo vem e fala: se tu és o filho de Deus, querendo colocar uma dúvida em Jesus. Isso pode acontecer com a gente também. Não exatamente vir o diabo falar direto com a gente, igual foi o caso de Jesus, mas pode ser alguém, pode ser alguma situação que queira colocar dúvida na gente. Por exemplo, o que você aprendeu na igreja a vida toda? Que quem criou o mundo foi Deus, não foi isso? Aí você vai na sua escola e você aprende o quê? Não foi bem assim. Foi o Big Bang que deu origem ao mundo. Aquilo ali é só uma história, a verdade é o Big Bang, querendo colocar dúvida na gente. A gente sabe que isso não é verdade. E como a gente vai se defender disso? O próprio Jesus vai mostrar isso pra gente. Vamos ver no versículo 4 agora. Olha o que Jesus fala. Está escrito que nem de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Repara só, Jesus usou a Bíblia para se defender do que o inimigo pediu. O inimigo falou para ele transformar pedra em pão. Ele falou que nem só de pão viverá o homem. Tá ok? Mas toda a palavra de Deus. Mas como que ele sabia disso? Porque estava escrito onde? Na Bíblia. Então a gente precisa conhecer a Bíblia para enfrentar o inimigo, para enfrentar a estratégia do diabo que ele usa no mundo, tá bom? Aí o diabo pensou assim: ah, você não tem dúvida, então vou ser mais direto. Eu vou te oferecer o que todo mundo quer. Eu vou te oferecer riqueza. Olha o que ele fala no versículo 7. Olha só. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ele fala bem claro para Jesus, bem direto.
Olha só, você me adora, esquece Deus e eu vou te dar tudo de bom nesse mundo. Você vai ser rico, não vai precisar passar pela cruz, você não vai sofrer, você vai ser o rei. Mas Jesus fala: não, 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 nem pensar nisso. Sabe por que não? Porque eu li a Bíblia, está escrito. E o que está escrito? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ou seja, eu não posso adorar outro a não ser Deus. Olha só que maravilha. Jesus novamente usou o conhecimento bíblico dele para enfrentar o mal, tá bom? Aí o diabo pensou o seguinte: ah, você é bom de Bíblia, né? Você conhece a Bíblia. Então tá, então eu vou usar a Bíblia para fazer você sair dos caminhos de Deus, porque eu também conheço Bíblia. E olha, isso acontece muito, muito, muito hoje em dia. As pessoas usam a Bíblia para fazer a gente errar, porque eles pegam um pedacinho da Bíblia, tira do texto total e fala que é aquilo que está escrito lá. Vamos ver? Olha só o que o diabo falou para Jesus, olha só. Está escrito assim na Bíblia, ó: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. O diabo falou para Jesus, ó: vai lá, pode pular desse lugar aqui, porque Deus vai te proteger. Deus escreveu isso lá no Salmo 91. Mas Jesus foi muito mais esperto que ele. Sabe por que Jesus foi mais esperto que ele? Porque Jesus sabia que ele esqueceu o finalzinho do versículo. Porque na verdade o versículo é assim, ó: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem nos seus caminhos. Jesus sabia que Deus guarda quem está no caminho de Deus. Se você sai do caminho de Deus, Deus não vai guardar. Então é mais ou menos quando a pessoa fala assim para você, ó: olha só, tem aquela rua muito perigosa lá. Vai lá, pode andar, Deus te protege, não tem problema não. Ou então quando ele fala assim, ó, tá naquela festa, todo mundo consumindo droga e você não quer, mas ele fala assim para você: não, poxa, você é servo de Deus. Pode ir lá, pode fazer besteira, porque Deus vai te guardar. Mas não é isso que estava escrito em Salmo 91. Estava escrito que Deus guarda quem anda nos seus caminhos. Aí Jesus conhece muito bem a Bíblia, lógico, né? Então, o que Jesus respondeu para ele, ó: não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso em Lucas 4:12. Diabo pediu para Jesus pular, que ele não ia se machucar. Mas Jesus falou o seguinte: não, 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 não tentará ao Senhor teu Deus. Então não vou fazer isso, não vou colocar meu Deus à prova. Entendeu? Essa foi a saída de Jesus. Mais uma vez, conhecimento bíblico. Ele lia, ele tinha intimidade com Deus. Aí, o que aconteceu nisso? O diabo usou essas três estratégias para tentar Jesus: colocar dúvida nele, depois oferecer toda a riqueza do mundo, e depois ele tentou distorcer a Bíblia. As três vezes Jesus usou a mesma arma, usou o mesmo método para se defender do mal. Vocês entenderam qual foi? Sabe qual foi? Se vocês entenderam como foi que Jesus se defendeu do mal, que é do jeito que nós temos que nos defender também, escreve aí no comentário, tá bom? Eu quero saber se vocês entenderam. Vamos continuar nossa história agora, tem mais um versículo. Aí depois fala o seguinte, ó, no versículo 13. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Isso é muito importante. A gente pode passar por uma provação, mas a gente nunca pode parar de ler a Bíblia. Por quê? A gente nunca pode parar de buscar a Deus, porque a gente pode vencer uma batalha, mas a guerra é durante nossa vida toda. Se você vence aquela batalha usando o teu conhecimento, usando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e se você se esvaziar do Espírito Santo, se esvaziar do conhecimento de Deus, daqui a 1 ano, 2 anos, o diabo vai voltar. A gente vai ver isso na própria história de Lucas. Várias vezes o diabo enfrenta Jesus e ele sempre está com o Espírito Santo e sempre tem o conhecimento de Deus. Tá bom? Então essa é a nossa mensagem. Para vencer o mal, nós precisamos ter alguma coisa. E eu quero que vocês escrevam no comentário para mim. O que devemos ter para vencer o mal? Espero que vocês consigam responder e até a próxima aula.